Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a tua casa, com toda a sua família. Meu desejo é que Deus te abençoe, que Deus te ilumine através de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical que nós vamos estar estudando a partir de agora. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 das revistas da CPAD. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, né? Me ajuda aí a chegar nos 500 inscritos, para a glória de Deus. Nosso canal é um canal humilde, né? Mas é um canal que se importa, voltado para o ensino sistemático da palavra de Deus. Então eu quero convidar você, se não é inscrito, junte-se a nós, faça a sua inscrição, acione o sininho das notificações e, se você desejar, também compartilhar este canal nas suas redes sociais com seus amigos, irmãos da igreja, pessoas da sua família. Isso vai me ajudar muito, né? E também no final do vídeo, se você gostar do conteúdo, você possa deixar o seu like aí, que isso aí ajuda bastante o canal também, fortalece bastante o canal. Então hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem por título Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos estar aqui lendo o texto áureo que diz: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles. Isso está escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. A leitura bíblica em classe diz: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Nós vamos aprender aqui hoje que nós só podemos vencer Satanás através de armas espirituais, porque ele é um ser espiritual. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 6 a 12, e também no capítulo 2, versículo 4 e 5. Você pode fazer a sua leitura aí, né? Pode pausar o vídeo e realizar a sua leitura aí. Eu já fiz a minha leitura para o estudo, né? Você pode pausar e realizar a sua leitura aí, porque a leitura bíblica em classe, ela é muito importante. Nós vamos estudar hoje, a lição ela se divide em 3 pontos, né? O primeiro, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Depois, o livro de Jó e as obras de Satanás. E o terceiro, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Todos os pontos, como de costume, têm os seus respectivos subpontos, né? Que nós vamos comentando no decorrer da lição. Então, o que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar hoje que Satanás é um ser real, né? Nós vamos estudar a realidade de Satanás. Satanás não é uma lenda, não é uma utopia, não é algo surreal. Ele existe. Nós vamos ver a natureza dele, né? Alguns atributos que ele tem, e vamos ver que no final do livro de Jó ele é derrotado, vamos assim dizer, né? Porque ele não conseguiu o seu intento, né? Aquilo que ele desejava, ele não conseguiu. Então vamos lá. O livro de Jó e a natureza de Satanás. Número 1. Um ser espiritual. Então o livro de Jó não se preocupa em provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. A Bíblia, ela não é um livro, né, que se preocupa em mostrar
a origem de Satanás. Da mesma forma, ela não se preocupa em mostrar, em provar a existência de Deus. A Bíblia simplesmente começa: no princípio criou Deus o céu e a terra. E aqui ela já, no livro de Jó, já mostra o diabo, né, naquela reunião celestial, e ali ele tem aquela argumentação com Deus, e Deus dá autorização para ele tocar nos bens de Jó, na família de Jó, e depois, no capítulo 2, Deus dá autorização para ele tocar na saúde de Jó. Então a Bíblia não se preocupa em mostrar de onde ele veio, né? Não, ela já mostra que ele é um ser real. Isso aqui já é muito importante para nós, por quê? Porque uma das maiores astúcias de Satanás é tentar mostrar para as pessoas que ele não existe. Então essa é a pior das astúcias dele. Por quê? Porque se alguém acreditar que ele não existe, ele poderá ter livre acesso na vida dessa pessoa, na família dessa pessoa, para destruir, que é aquilo que ele veio fazer. Satanás também é um ser espiritual, né? E encontra-se na mesma característica de um anjo. Então Satanás é um anjo mau, né? Ele é um ser espiritual. Como todo ser que existe, ou como tudo que existe, foi Deus quem criou, né? O único ser autoexistente eternamente é Deus, o Criador de tudo. Fora Deus, tudo foi criado. Então Satanás, como um anjo de Deus, ele foi criado. Ele teve um início com a criação de Deus. Porém, Deus não criou ele com essa personalidade má que ele tem hoje. Porque nós podemos inferir que quando você olha para a criação de Deus lá em Gênesis, a Bíblia diz que tudo que Deus fez era bom, né? Porque ele iria criar algo mal. Então nós entendemos que Deus criou um anjo bom, um querubim bom, e depois, por seu livre-arbítrio, ele se tornou Satanás, o diabo, o acusador, o mentiroso, né? O astuto. Então nós entendemos que ele está na categoria dos anjos. Então ele é um ser espiritual. É por isso que na verdade prática nos mostra que nós só poderemos vencê-lo através ou com armas espirituais. O subtópico 2 diz que ele é um ser criado, né? Então ele foi criado por Deus, dotado de uma natureza espiritual. Ele não é autoexistente. Eu já até adiantei aqui, né? Ele não é autoexistente, ou seja, ele é criado. Ele não tem vida em si mesmo. A Bíblia diz que o único que tem vida em si mesmo é Deus, né? Ele é autoexistente, ele sempre existiu. O diabo não, ele é criado. Então vamos lá. Ele é uma criatura, não é o Criador. Então, o livro de Jó revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Isso aqui é interessante nós frisarmos bastante, né? Satanás, ele só age até o limite que Deus impôs, né? E quando ele foi agir na vida de Jó, Deus colocou um limite. Ele falou, ó, você pode tocar nisso, 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 naquilo, porém, na vida dele, para matar Jó, você está impedido. Então, Satanás, como um ser criado, tá? Ele tem as suas ações limitadas por Deus. Ele é limitado, né? Deus colocou um limite para ele agir. E ele só age até esse limite. No subtópico 3, diz que Satanás é um ser dotado de personalidade.
né? Então ele é uma pessoa, apesar de ser espiritual, ele tem todas as características de pessoa. Ele pensa, ele argumenta, ele fala, ele estava passeando pela terra, né? Ele tem poder argumentativo, ele é astuto, necessita de inteligência para ser astuto. Então ele tem todas as características de pessoa. Ele é uma pessoa, um ser espiritual dotado de personalidade. Aqui na revista diz que ele possui capacidade argumentativa. Então ele tem poder de argumentação e isso é só uma pessoa que possui, né? O animal não tem essa capacidade argumentativa, né? Você já discutiu com o seu animalzinho de estimação, né? E ele argumentou com você? Talvez ele fez ali uma coisa que não deveria fazer e você repreendeu ele, né? E ele, não, eu fiz isso por causa disso. O animal não tem poder argumentativo. Satanás tem. E isso é característica de pessoa. Então ele é uma pessoa, né? Aqui demonstra que ele tem conhecimento, né? Então ele estava ali rodeando a terra, tomando conhecimento das coisas dos homens. Ele sabia que Jó era rico, ele sabia que Jó tinha uma família abençoada, ele sabia que Jó ele era um homem que tinha muitos empregados, ele sabia que Jó era um homem importante, então ele tem conhecimento. Isso é característica também de pessoa, tá? Então nesse ponto nós vemos a natureza dele. Ele é um ser criado, ele é um ser espiritual e é um ser que tem personalidade, tá? Então nós não podemos esquecer disso, tá? Então ele é um ser criado, ele é um ser espiritual, ele é um ser que tem personalidade e as suas ações estão limitadas ao poder de Deus. Deus colocou o limite e ele não pode ultrapassar aquele limite. Bom, o tópico 2 agora, o livro de Jó e as obras de Satanás. Subtópico 1, dor e sofrimento. A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Então aqui nós vamos ver que ele agiu contra Jó. E talvez essa seja a maior especialidade de Satanás, né? Trabalhar contra o ser humano. Que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele sabendo que ele é imperdoável, né? Irreconciliável, Satanás não tem reconciliação. Então ele trabalha, o livro de Jó mostra que ele trabalha contra o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. É da natureza do diabo provocar dor e sofrimento dos seres humanos, né? Então o livro mostra que ele provocou tristeza em Jó, porque ele incitou, né, os caldeus, os sabeus a tomar os bens de Jó, né? Ele provocou a morte dos filhos de Jó. Depois no capítulo 2, ele tocou na saúde de Jó, fez Jó ficar enfermo. Então ele é especialista em provocar dor e sofrimento no ser humano. Diz aí que Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedente, né? Não havia naquela época, e não tem registro bíblico de que houve um outro homem que sofreu as consequências que Jó sofreu. Tudo isso porque Satanás ele é especialista em provocar sofrimento, tristeza, destruição na vida do ser humano. Então, ele atingiu as posses de Jó, né? Fez o patriarca perder o seu patrimônio,
ele atentou contra a família de Jó, que foi devastada. Jó perdeu os seus filhos, né? E depois ele ainda atingiu Jó com uma enfermidade, com chagas, né? Com feridas. Então ele provoca dor e sofrimento na vida do ser humano. A segunda função de Satanás, segunda lição, acusar, né? O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa, faz parte da sua natureza acusar. Então, acusar, ele é o acusador, né? Ele faz parte, né? Ele acusou Jó de praticar uma religiosidade motivada por interesse. Ele diz assim também, né? Ele disse para Deus naquela reunião celestial, né? Jó não serve a Deus debalde, porque ele é cercado de bens, ele tem uma família abençoada, ele tem boa saúde, então ele serve a Deus por interesse. Então isso foi uma acusação, né? Jó acusou, o diabo acusou Jó de uma falsa religiosidade. E ele também, ele tem a função de tentar, né? Ele tenta também, tenta para o mal, né? Tenta para provocar o mal. Nós, segundo o pastor José Gonçalves aí, diz ele que pelo texto sagrado podemos inferir que o diabo impulsionou os sabeus e os caldeus, povos ainda então nômades, a dizimarem os bens de Jó. Você pode ver isso lá no capítulo 1, versículo 12, 14 e 17. Ele tentou, ele incitou, né, os caldeus e os sabeus a devastarem os bens de Jó, né, a destruírem os bens de Jó. Então nós podemos ver que ele tenta, né, ele é o tentador, ele tenta para o mal, né, ele tenta para que o homem provoque o mal, para que o homem peque, para que o homem provoque destruição, para que o homem provoque ruína, para que o homem provoque tristeza, né? Então ele tem essa função também. Então esse ponto 2, nós entendemos aí que o diabo, ele é capaz de infligir dor e sofrimento no ser humano, ele acusa e ele tenta. Nós precisamos tomar bastante cuidado para entendermos estas artimanhas de Satanás. Ele inflige dor, inflige sofrimento, ele acusa, ele tenta para o mal, tenta para o pecado, tenta para a destruição. Então nós olhamos aí e vemos aqui o número 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. Agora nós vamos para o ponto de número 3, que diz o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Então vamos aí ver que o número 1, né, a queda e ruína de Satanás. Então, a intenção de Satanás era obter a vitória sobre Jó e mostrar que Deus estava errado sobre a atitude de Jó. Porque Deus, ele deu testemunho de Jó. Naquela reunião celeste ele fala: você observou o meu servo Jó? Você viu que ele é reto, que ele é sincero, que ele se desvia do mal? Então, a intenção de Satanás era provar, vencer Jó, fazer Jó blasfemar contra Deus, fazer Jó pecar contra Deus, e esta seria a vitória dele. Porém, a vitória de Jó foi uma derrota para Satanás. Porque Jó, mesmo em que alguns momentos de fraqueza pelo sofrimento, Jó questionou, né? Jó quis saber o que estava acontecendo, e nós entendemos isso porque era muito sofrimento. Mesmo assim, em quase todo o livro, né, Deus ele se mantém em silêncio oculto, mas mesmo assim Deus estava trabalhando e mostrando para Satanás que Jó era sincero. Então o livro de Jó mostra que Satanás não conseguiu o seu intento, né? E qual que era o intento dele? Fazer com que Jó blasfemasse. Ele não conseguiu, ele foi derrotado, porque Jó
mesmo querendo saber o que estava acontecendo, ele não blasfemou contra Deus. E aí nós vemos também no subtópico 2, Jó e o testemunho de Deus. Né? Agora aqui lá no finalzinho, né, do livro de Jó, no capítulo 42, versículos 7 e 8, nós podemos aqui ler, você vai ver que Deus ele dá testemunho, né, de Jó 42, 7 e 8 diz: E sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tá vendo? Jó não blasfemou, né? Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, para que deveras a ele aceitarei. Para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então Deus aqui ele dá testemunho de Jó. Falou, ó, Jó, ele se dirige a Elifaz, né? Também aos seus amigos, dizendo, ó, Jó, não, vocês não falaram de mim retamente como meu servo Jó. Jó foi fiel, então Deus deu novamente testemunho de Jó, mostrando que ele foi fiel. Então, nesse último ponto, nós vemos aqui a queda e a ruína de Satanás, né? O testemunho que Deus deu, a vitória que Jó conseguiu se mantendo fiel a Deus, foi a derrota de Satanás. A vitória de Jó foi a derrota de Satanás e Deus deu testemunho dessa vitória. Então, o que nós aprendemos nesta lição? Nós aprendemos a realidade de Satanás. Jó e a realidade de Satanás. Lá no ponto 1 nós vimos a natureza de Satanás. Ele é um ser criado, é um ser espiritual, né? É um ser dotado de personalidade. No tópico 2 nós aprendemos as obras de Satanás. Ele inflige dor e sofrimento ao ser humano, acusa e tenta. E por fim nós vemos a ruína de Satanás. Eu espero que esta lição tenha sido uma bênção para você. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.